Vamos nesse ritmo aqui com PVC e Abel e a sua participação na nossa hashtag, porque terça-feira é dia de Libertadores, duelo entre Grêmio e Racing da Argentina pela última rodada da fase de grupos. E esse jogo você acompanha com exclusividade aqui no Fox Sports. E tem mais, tá, gente? Vale a liderança do grupo 5, apenas. Portanto, de Belo Horizonte, o Diego Bertozzi tem mais informações sobre o Cruzeiro e sobre essa partidaça. Nem imagem do aquecimento dos jogadores Mano Menezes permitiu. O jogo desta vez é de brasileiros contra argentinos. Dos times que o Cruzeiro enfrentou até aqui na Libertadores, o Racing é o mais difícil. Nesta terça-feira no Mineirão está em disputa a liderança do grupo 5 diante dos hermanos. Quem conseguir terá a vantagem de fazer a partida de volta das oitavas de final em casa. O Cruzeiro teve um início complicado na Libertadores. Nos 3 primeiros jogos, apenas 2 pontos ganhos, mas depois vieram goleadas sobre a Laú e o Vasco. Não foi um início como nós esperávamos na Libertadores, já de cara com uma derrota, depois também com um empate em casa. Isso, quer queira, quer não, mexe com nós também, com os torcedores, com todo o ambiente aqui no clube. Porém, fomos colocados à prova já, logo depois também Brasileiro, Copa do Brasil. E com a nossa força do elenco, com todos juntos, conseguimos superar esses jogos difíceis que tivemos, reconquistando a nossa moral, reconquistando nosso bom futebol. A estreia da Raposa na competição foi exatamente contra o Racing. Os hermanos ganharam por 4-2. Então acho que revanche não, mas... sempre vai ter aquele... A gente vai lembrar do que eles fizeram lá, da goleada que a gente tomou, da forma que foi. Então espero que a gente aí esteja numa noite iluminada para devolver a goleada. Apesar do mistério, Thiago Neves deve jogar, mesmo sentindo um incômodo na panturrilha. Para Lucas Silva, a volta de Thiago aumenta a confiança do grupo. A volta de Thiago, somente a presença dele em campo, já é de suma importância, que o adversário já fica muito preocupado em não deixar ele livre, não deixar ele jogar, porque é um jogador muito decisivo, que como foi na Copa do Brasil, agora também vencendo na Libertadores. Uma carta na manga. Se o maestro for mesmo uma carta, qual ela seria no baralho? Eu acho que o Zap, né, é o principal ali, que no momento que você precisa, ela tá ali para ser decisiva. Então, como eu falei, eu sou decisivo e acho que a carta mesmo seria o Zap. O Zap que é a principal carta. Os cruzeirenses sabem que ele não está blefando, então, truco neles. Aí, o Cruzeiro que conta com o reforço do Edilson, que se recuperou de lesão, assim como o Thiago Neves, que nós acompanhamos ali. Ele que não joga desde o dia 6 de maio na partida contra o Botafogo, ele está de volta para essa partida. Mas um pouquinho antes de vocês chegarem ao Bom Dia Fox, nós havíamos questionado sobre o ataque do Cruzeiro, o poder de fogo do Cruzeiro. Vamos colocar aqui na tela 3 personagens, aí eu quero saber de vocês no momento do Mano Menezes, quem é que joga no Cruzeiro de vocês contra o Racing? Porque nós temos essas 3 opções com bons números, o Raniel, o Sassá e o Sobis. O Raniel tem 16 jogos e 4 gols. O Sassá, 13 jogos e 4 gols também. E o Sobis, 18 jogos, atuou um pouquinho mais, mas também balançou a rede 4 vezes. Abel, pensando no confronto contra o Racing, time argentino jogando, o Cruzeiro jogando em casa, quem é que vem no seu ataque? Eu vejo o Sassá aí dos 3, né? São 3 boas opções, mas acho que o Sassá está num momento mais legal aí. Eu apostaria no Sassá. É a melhor média, né? Porque tem menos jogos e o mesmo número de gols dos concorrentes, né? Dos colegas, dos companheiros, enfim. Vale a lembrança de que no começo do ano, o Mano Menezes dizia que na Libertadores é mais fundamental do que em outras competições o centroavante. E foi isso que ele alegou, justificou para a contratação do Fred. Sim. Ele queria o Fred muito em função da necessidade do centroavante nos jogos como o de hoje, contra o Racing. E é interessante essa volta, né? Não foi confirmada a escalação, mas muito provavelmente o Thiago Neves de volta. Jogador importantíssimo pela liderança, pela categoria que ele tem. E esse jogo tem tudo para ser um jogão.
por tudo que aconteceu naquela primeira rodada, né? Aquela vitória 4-2 do Racing, que agora eu estava até dando uma olhada lá nos jornais argentinos. O Racing está muito bem na Libertadores, vai se classificar, mas não está num momento muito bom. Vem de 2 derrotas, poderia ter garantido a classificação já para a Libertadores do ano que vem, perdeu no Campeonato Argentino e também na Copa da Argentina, para o Colón e para o Sarmiento, sem contar aí a frustração, né, do Lautaro Martínez e também do Centurión, ex-jogador do São Paulo, os dois que estavam na lista de 35 lá jogadores e ficaram de fora da lista final aí do Sampaoli para essa Copa do Mundo da Rússia. Vamos ver como é que eles vão absorver isso aí. Se eles vão querer descontar tudo no Cruzeiro hoje à noite, né? É uma expectativa muito grande no Racing, isso, com certeza. Inclusive na coletiva, o Kudê, técnico do Racing, ele falou justamente sobre esse tema. Pois é. O Lautaro Martínez, o Centurión, esses 2 jogadores fora da lista final do São Paulo. Vamos acompanhar, vamos ver o que disse aí o técnico do time do Racing, o Kudê. Solta aí. Un partido duro, como nos tocó allá, un rival importante, de los mejores equipos de la Copa, a mi entender. Y bueno, vamos a tratar de llegar de la mejor manera y bueno, creo que hemos preparado bien el partido, muy ilusionado, bueno, y con la expectativa, ¿no?, de la lista definitiva. Bueno, hay que meterle, ellos seguramente también tenían mucha ilusión, pero bueno, en estos casos, como me gusta pensar, normalmente hay que buscar la cosa positiva y bueno, hemos tenido dos muchachos, 2 jugadores muy cercanos que estuvieron dentro de una lista de 35 jugadores argentinos que juegan en todo el mundo y no es poco. De ahí en más, bueno, el club, los dirigentes siguen teniendo confianza en uno y yo voy a seguir laburando de la misma manera. Podríamos buscar un montón de excusas como la falta de varios jugadores sobre el final, pero en ese partido no hay excusa que valga porque somos Racing, juegan en Racing a los que les ha tocado estar y tenemos un plantel, no 11 jugadores. Bom, tá aí o Kudê, o técnico do Racing, falando, lógico, que havia essa grande expectativa, principalmente do Lautaro Martínez aparecer na lista. Não está, mas hoje à noite é Racing, não é Argentina. Eu quero saber de vocês sobre a Argentina daqui a pouco, mas puxando até esse viés que o Abel colocou aqui pra gente. O Racing, quanto pode afetar o Racing, já que o Lautaro teve por tantas partidas, o Sampaoli acompanhando ele de perto, dentro do estádio, e na hora do vamos ver, Lautaro está fora da Copa. Eu acho que vai. Ele pode motivar ao contrário. Ele precisa continuar trabalhando no mesmo caminho para brigar por vagas nas próximas edições. Até porque tem um detalhe. Quem que garante que não vai ter uma lesão do Pavon e entra o Lautaro Martínez? O mesmo Centurión. O Centurión fez uma boa temporada pelo Racing. Esse time do Racing tem um perigo muito grande, que é a capacidade de movimentação dos 3 homens à frente. Centurión, Lautaro Martínez e o Lisandro Lopes, que se misturam muito, trocam muito de posição. Ainda tinha o Zaratio, que hoje não deve começar jogando, que também faz parte dessa movimentação. E nessa troca de posições no ataque, se o Cruzeiro não cuidar, o Racing pode vencer a partida mesmo fora de casa. Ainda que venha nesse momento ruim que o Abel destacou e ainda que não tenha vencido na Libertadores como visitante. Né? São 2 empates por 1-1 em São Januário com o Vasco e em Santiago com a Universidade do Chile. Um dos melhores times que eu vi, desculpa, Calheiros. Não, fala aí. Na minha opinião, assim, em termos de futebol, bem jogado, dos melhores times que eu já vi aí nessa Libertadores 2018, esse time do Racing. Do Racing, né? É muito legal de ver jogar. Então essa partida contra o Cruzeiro, por isso que eu disse, tem tudo para ser um jogão de bola, porque o Cruzeiro também muito curioso, manteve o Mano Menezes, se reforçou para a temporada, quer dizer, chegou como um dos times brasileiros favoritos, começou muito mal a Libertadores, né? Além daquela derrota, depois teve o empate em casa, né?
com a Universidade de Chile, se eu não me engano. Foi. Foi isso? Começou Depois mal. empate com o Vasco. Empate com o Empate com o Vasco. Aí o empate lá em Santiago. Fora de casa. É. Então, nos 3 primeiros jogos fez 2 pontos, mas aí depois, quando Emendou deslanchou também, 2 goleadas. Eu tava até Então, falando. agora é o Cruzeiro que o torcedor do Cruzeiro esperava e que quem gosta de futebol, quem acompanha, também esperava. Todo mundo esperava o Cruzeiro assim, jogando dessa forma, né? E a história do último título. O Cruzeiro é o único time da história da Libertadores que perdeu as 3 primeiras rodadas e foi campeão da Libertadores. Isso em 97. A diferença é que daquela vez o terceiro colocado se classificava. O Cruzeiro se classificou em segundo daquela vez, mas com a garantia de estava em 4º lugar, precisava ultrapassar só um concorrente e dava mais tranquilidade. Mas de qualquer maneira está na história do Cruzeiro. Perder as 3 primeiras e ser campeão. 2009 perdeu o título no Mineirão para o Estudiantes. Né? A gente estava falando mais cedo aqui, justamente destacando o Lautaro Martinez, né, que está negociado com a Inter de Milão, né? Aliás, esse é um detalhe, né? O Racing provavelmente, no segundo semestre, na sequência da Libertadores, não terá o seu principal jogador. E olha só, tá lá no site do Fox Sports, você pode acessar lá para ver os detalhes, foxsports.com.br. Lívia, esse detalhe que a gente falou, do valor que o Lautaro foi negociado, fazendo um comparativo com o elenco do Cruzeiro, né? É o jogador mais caro da atual Libertadores, né? O atacante Lautaro Martinez vale quase que o time titular do Cruzeiro por inteiro, Calheiros. Já negociado com a Inter, como você bem disse, o jogador está valendo 109 milhões. A notícia está lá no site foxsports.com.br e aí a gente tem a lista e os valores dos atletas do Cruzeiro para a gente fazer uma comparação com o Lautaro Martinez. O Fábio, que está no Cruzeiro uma vida inteira, está valendo ali 4,3 milhões de reais, o Lautaro está valendo 109. Bom, e aí a gente segue com a lista ali, o Arrascaeta, olha, 32,3 milhões, o Thiago Neves, 17 milhões. Mas, PVC, quanto isso pode pesar para um menino novo que veio fazendo uma ótima campanha, fica fora da Copa do Mundo, chega valendo peso de ouro em um time que tem muita tradição, que é a Inter? A gente normalmente faz a conta ao contrário no futebol brasileiro, né? Nos últimos 5 anos, como o Brasil ganhou 2 Libertadores das últimas 5, e aí você diz, é um absurdo que o Brasil tem muito mais investimento e não consegue ganhar títulos de Libertadores no ano que o São Lourenço e Nacional fizeram a final em 2014, que River e Tigres fizeram em 2015, que Atlético Nacional e Del Valle fizeram em 2016. A gente aprendeu desse jeito que não é a grana, que não é o investimento, é a montagem do time. O Cruzeiro está crescendo, está se fortalecendo como equipe. Não vai ser um time nunca tão insinuante como é o Racing, é um time mais pragmático. Mas a questão do Cruzeiro não é quanto vale para o Lautaro, quanto vale o Lautaro em comparação com o time. É quanto o Cruzeiro pode funcionar como equipe. O Lautaro, o processo de maturidade dele vai passar por isso. Ele é uma revelação, foi vendido ao preço alto, o mais caro da história do futebol argentino, mas é parte da maturidade dele. 5 milhões de euros, se eu não me engano, não é isso? Isso aí. Para Inter de Milão. 109 milhões de reais. Eu não É coloco muito dinheiro, hein? esse valor nem para esse jogo, né, Abel, mas sim para a carreira dele. O menino novo que apontou como um dos melhores, ficou fora da lista, mas já vai com esse peso de 109 milhões e vai para a Internacional. Tá aqui, ó, o Lautaro Martinez, que é a principal ameaça hoje para o Cruzeiro. O Racing, que se ficar com empate, fica bem em primeiro lugar. São 27 jogos na temporada, 18 gols marcados, sendo artilheiro do Racing, com 4 assistências. Participou aí de 43% dos gols do Racing na temporada, ou seja, quase metade dos gols do Racing passa por ele, Abel. É uma polêmica muito grande lá na Argentina, o Lautaro Martinez, muitos torcedores argentinos queriam o Lautaro Martinez na seleção argentina, como vocês destacaram, o São Paulo foi assistir vários jogos. Enfim, uma frustração muito grande para ele, mas é uma grande revelação. Tem tudo para continuar com bom futebol aí no Racing. O Cruzeiro vai ter que jogar muita bola, eu acho, para ganhar do Racing hoje. Os times argentinos, normalmente, eu sempre falo isso, né? Você pega um time argentino na Libertadores, as pessoas falam, Boca, River, mas todo time argentino sempre tem
muita raça até o final. Eles não têm medo de torcida, o Mineirão vai estar lotado. Se bobear, às vezes eles jogam melhor até fora de casa do que em casa. Você vai jogar na casa deles, é aquela galera cantando o tempo inteiro. E sempre tem 2, 3 que sabem jogar bola, além de tudo isso, da raça. O Lautaro Martínez é esse destaque aí. Mas sobre esses valores que vocês colocaram, que a gente colocou aqui na tela, né? Eu sempre me lembro até do Tite, daqui a pouco acho que a gente vai falar também de seleção brasileira. O Tite sempre lembra, se o valor, né? Se esse valor financeiro aí do time contasse tanto, o Corinthians não teria vencido o Chelsea na final do Mundial. Nem o Internacional em 2006 teria batido o Barcelona. Teria batido o Barcelona. Tem vários exemplos que a gente pode colocar aí. A gente pode voltar. Lá 81, Flamengo e Liverpool. O Liverpool tinha uma constelação. O PSG hoje seria campeão de tudo. Paris Saint-Germain ganharia todo. Aliás, a FIFA divulgou uma relação ainda dentro desse tema. Não sei se foi a FIFA, não. Foi algum instituto financeiro, Bom, me foge o nome aqui. Mas divulgou uma lista com as seleções mais caras, né? Na Rússia. O Brasil aparece segundo no ranking. Mas o Brasil atrás da França. Mas o Brasil, porque assim, dos 5 jogadores mais caros do mundo, se você considerar o Mbappé como um deles, só que o Mbappé vai entrar nessa lista quando o Paris Saint-Germain pagar depois do final do empréstimo, porque o primeiro ano é de empréstimo. Os 5 jogadores mais caros do mundo em todos os tempos são 2 brasileiros e 3 franceses. Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembélé e Pogba. Se você considerar que o PSG ainda não pagou o Mbappé, é a primeira vez na história que o Brasil vai jogar a Copa do Mundo tendo os 2 jogadores mais caros de todos os tempos. Olha só. Neymar e Coutinho. Impressionante, hein? É um dado interessante. Mas não, isso... Aí a gente espera que não ganha esse detalhe financeiro decida. Por que não decidir agora? Aliás, a França extrapolou no montante, somando, né, os valores dos seus jogadores, extrapolou os milhões. Chegou a bi. É o valor da tem o Griezmann, que ainda pode aumentar, porque o Griezmann pode sair atrás de uma vida. Agora nessa transferência. Mas vamos ver, né? Tomara que a gente fique com essa máxima aí do Tite, mas no caso da seleção brasileira, Tite, nosso time é muito caro, é muito valorizado. É caro e é bom, né? A gente pode contar com o talento e com os números, né? Aí é decidir. Bom, mas já que a gente está nessa contagem regressiva de Copa do Mundo, daqui a pouquinho nós vamos voltar a Teresópolis, a Granja Comari.